Nossa, tem muito projeto para gente fazer, muita coisa. Tem muita água vai passar Tem nessa muita coisa pra ponte, gente tirar do muita água já papel. passou. Muito, muito bem-vindos ao Battle Creativity, um canal que eu criei para entrevistar pessoas criativas do mundo inteiro. E eu estou muito animada de ter vocês aqui hoje, Grappa, Gabi e Fernando. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estamos nervosos. Obrigada pelo convite. Eu queria que vocês se definissem assim como quando alguém não conhece vocês ainda pela primeira vez, quem são vocês e o que vocês fazem na Grappa? É um estúdio que busca muito esse trabalho, né, Fê, de experimentação. Então, seja no desenvolvimento, acho que um dos grandes pilares do Grappa é o desenvolvimento desde puxadores, que é uma coisa microescalas, a coisas maiores. Então, desenvolver texturas de parede, acabamentos, pensar em soluções que fogem um pouco desse olhar mais comum também, que a gente está mais habituado. E a gente tem essa busca, essa sede por ser curioso, explorar, óbvio, nada gratuito também, né? Não é só ficar inventando a roda toda hora. Mas eu acho que é um traço muito forte do nosso trabalho, desde o dia 1, esse desenvolvimento, que a gente brinca que é até meio de alfaiate, né? Que é como se fosse um alfaiate, por algo que passa do personalizado também. Eu acho que é algo realmente, assim, desenvolvido numa troca com o cliente. A gente troca muito com os nossos clientes, isso é muito legal também, que tem um olhar norteador aqui do Grappa, mas a gente troca muito com os clientes. Eu acho que também isso é uma qualidade nossa muito boa. A gente sabe muito bem ler as pessoas. Gabi, acho que a gente tem esse lado, nós dois temos esse lado de entender e perceber o outro, entender as necessidades e o que faz aquela pessoa ser única, qual que é a identidade dela, às vezes mais do que a própria pessoa, assim, a pessoa está assim, meio... A gente fez um projeto uma vez de uma loja, de um projeto comercial, que as clientes falaram: nossa, vocês conseguiram traduzir melhor a gente do que a gente imaginava. A gente estava se entendendo, a gente estava um pouco confusa, mas vocês conseguiram traduzir a nossa identidade de uma forma muito única e verdadeira. E a gente ficou muito feliz com isso, porque realmente elas sabiam o que elas queriam, mas elas não sabiam dar o norte daquilo, e a gente consegue conduzir a pessoa. É quase um trabalho de psicologia que a gente faz, de certa forma. A gente abriu muita resposta, né? Eu acho que, resumindo, é uma leitura muito fina com quem a gente trabalha, muito conectada. Todos os clientes, a maioria, graças a Deus, viram grandes amigos também, porque você toca muito no íntimo, né, de cada um. E disso a gente tem esse poder, essa leitura para poder ter essa troca e disso criar uma atmosfera em sua totalidade. E vocês acham que essa leitura, essa facilidade de entender o cliente, ela vem da faculdade, ela vem da experiência de muitos anos, ela vem dos estágios, ela vem de um dom que vocês têm desde a infância? Porque não é fácil também, né? Você ter não só essa compreensão do cliente, mas poder trazer para o cliente aquilo que a pessoa de fato quer e pode pagar, né? Tem todo um universo que vem junto desse briefing e dessas etapas de projeto. Eu acho, e é uma coisa que a gente fala muito aqui também, a gente gosta de ser curioso, a gente é muito curioso pela vida. A gente gosta da vida e gosta de ser curioso, de aprender. Então, essa curiosidade vem, acho que, desde sempre, né, Gabi? De mim e de você. E de ser atento ao outro, ser atento ao redor, às pessoas, E de se permitir viver também, é o que eu falo muito, sem muitos rótulos, entendeu? Vai no leve, vai vivendo, e daí eu acho que essa troca com a vida mais... Que arquiteto também, às vezes, tem muito essa coisa, né? Nossa profissão de, blazer, ou ser aquela pessoa que, né, aquele gênio. A gente não tem isso, a gente vive todos os dias com o compromisso de fazer o melhor para os nossos clientes, e eu acho que dessa troca a gente foi criando relações na vida, né, Fê? E aí eu acho que também muito da personalidade de cada um, que apesar da gente se complementar, os dois gostam de viver a vida no sentido de ser generoso com a vida, né? Ser curioso, dar o melhor de si. E eu acho que nessas trocas a gente vai tendo diferentes experiências, aí vai criando um repertório também que
de não de atenção, arquitetura, né? sabe? Mas eu acho um repertório de troca, de conversa, de conhecer o outro, se interessar pelo outro. Isso. E eu acho que isso é muito o que faz também, assim, um pilar do Grappa hoje em dia, que é essa troca mesmo de ter interesse, sabe? Pelo que o outro está fazendo, de não só consumir arquitetura, mas, assim, às vezes, né, muitos dos papos com os clientes nem acabam sendo do projeto, também acabam sendo sobre a vida, entendeu? Eu acho que a gente sempre fala muito isso quando o cliente chega. Não precisa mostrar uma referência de arquitetura, um Pinterest, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber da sua vida, o que você gosta, o que você faz na sua rotina, De como é que estar você vive aberto, né? com a sua família. De estar aberto, de estar interessado no outro. Eu acho que da faculdade, Tereza, nossa amiga desde aquela época, o Fê, apesar de ser mais introspectivo, ele tem esse interesse, ele tem essa curiosidade, e eu sou super falante. Então, assim, eu acho que sim, quando você está numa sala, a gente se conheceu assim. Quando você está aberto, genuinamente aberto, interessado, as coisas vão fluindo. Eu também acho. E vocês falaram sobre essa questão da faculdade, de ter se conhecido na faculdade. Eu adoro que o processo de vocês não é linear, que quase ninguém sabe que o Fê tem uma OAB aí atrás. Gabi também já veio de outro curso. Então, como que foi isso, essa transição para vocês, assim, de falar, caramba, não, vou fazer arquitetura agora, vocês já chegaram a ter escritório com outros sócios, então muitas mudanças que vão tendo, né, no processo de construção da Grappa, e eu considero vocês super bem-sucedidos, assim, eu falo para todo mundo, se você não conhece esse escritório, você tem que conhecer. Vocês, inclusive, foram indicados para estarem aqui também, pela Gabi Stefan, na entrevista que eu fiz com ela, e porque a gente sempre teve essa conversa do tipo, nossa, se for para ter um escritório de arquitetura, tem que ser que nem eles, sabe, assim, então é legal que as pessoas saibam que nem sempre é uma coisa tão fácil de chegar lá, que tem os bumps on the way, tipo, né, para saber, tá, talvez eu não tenha conseguido ainda, mas uma hora vai dar tudo certo. Total. Enfim, eu acho que eu comecei muito cedo. Acho que a minha escolha, acho que eu sempre soube que eu seria arquiteto no fundo, mas era no inconsciente, assim. E tem essa coisa de família e tal, de acabar direcionando você para uma coisa quando você não é jovem, quando você não sabe muito bem o que você quer, meio seguro e tal. Então, eu acabei fazendo um outro curso, me formei em direito e tudo mais, mas chegou um momento que acho que aquilo que era muito de dentro de mim falou mais alto. Assim, falou, não, eu não vou viver essa vida nesse curso que não tem nada a ver comigo. Enfim, tinha algumas coisas, lógico, a ver. Mas eu preciso fazer pro resto da vida, o que eu sei fazer, o que me faz feliz fazer. E foi uma escolha difícil, assim, tipo, de começar tudo do zero de novo, assim, de começar uma outra faculdade, tipo, são 5 anos de direito, depois mais 5 anos de arquitetura, né? Não são faculdades fáceis, nenhuma das duas. Então, foi assim, aquela coisa do jogo da vida, assim, volte 5 casas, comece tudo de novo, mas bora aí, entendeu? Porque vai compensar no futuro, e realmente, hoje em dia, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, assim. Oh. De fazer isso. Eu tô super realizado no que eu faço hoje em dia, né? Tem muita vida pela frente ainda. Que fofo, né? Adorei. E daí, isso eu acho também que é legal que você falou, porque é sobre. Você falou aí dos bumps, né? Quando você também não tem medo, ou quando você também não tem muito overthinking, sabe? De ficar pensando muito também, porque tem que ser. Eu acho que é melhor feito do que perfeito, e você vai se ajustando na rota, porque isso é viver. E eu acho que o crescimento, enquanto ele existe, é sinônimo de vida. Então, a gente gosta de crescer, a gente gosta de ter esse progresso, apesar de muitas, né, ralações ali no joelho, você cai, você levanta e a vida segue, porque é o que é. Então, eu também vim de Vitória, sou de São Paulo, e vim fazer faculdade aqui. E eu acho que todo esse acúmulo, que você nem percebe que está acontecendo, mas cheguei, fui para a escola da cidade, fiz 6 meses, daí fiz vários amigos lá, daí saí da escola da cidade, porque ia ter que voltar tudo, fui para o Mackenzie, enfim, por uma questão de grade, eu ia ter que... Enfim, todo esse acúmulo
de coisas que você vai passando, mas que você vai sempre sendo esse coração aberto, generoso com a vida e também esperando receber, para continuar, para ter esse gás, eu acho que é o que, quando você menos vê, assim, aconteceu. Estamos aqui sendo entrevistados pela coisa. Mas, sim, muito bumps. São muitos bumps. Que as pessoas não imaginam. Empreender. Hoje em dia eu falo com o Fê, eu me sinto muito... 90% do tempo você está gerindo empresas, gerindo pessoas, que tem esse lado também, de ter o escritório próprio, que não é muito falado. E o restante do tempo você está exercendo sua profissão, que você já tem aptidão, que você faz com mais facilidade também. É um processo, né? Não é uma coisa natural, assim, tão óbvia, e as pessoas geralmente acham que é mais fácil, né? Tem muita gente que fala, nossa, que legal, empreender, deve ser demais. Eu falo, olha, pensa bem se é uma coisa que você quer, assim. Eu não me imagino fazendo de outra forma, mas para muitas pessoas eu diria, não faz esse caminho. Tipo, é muito diferente do que você imagina. Você tem que amar muito o que você faz e querer muito trazer a sua visão, e eu acho que vocês fazem isso. Eu acho que tem muita alma nos projetos de vocês, desde projetos que vocês criam, desde projetos que vocês, né, fazem um restauro, que vocês fazem toda essa pesquisa. Inclusive, eu queria falar de um post de vocês que vocês deixaram recentemente, dia 3 de junho, que vocês falam assim: ao longo dos anos, nós do Grappa fomos diariamente construindo uma rede de contatos em cada canto do mundo, de Paris a Kyoto, de Puebla a Fez, mapeando cada canto e cultivando as relações, para quando alguém nos procura com um sonho, a gente saber como chegar o mais próximo de realizar. Uma casa é feita de sonhos e sonhos não têm limites, seja na consultoria de interiores ou em um projeto completo de arquitetura, nós somos o suporte para ajudar nisso. Lindo, assim, primeiro eu acho lindo, incrível, fico muito feliz que vocês conseguiram criar essa rede de relações, porque também não é uma coisa fácil. E antes de eu perguntar mais sobre esses projetos, vocês têm os projetos que só pagam contas, que vocês falam, isso aqui a gente nem quer tanto assim, a gente nem gosta, mas tá bom, vamos fazer, ou não, todos os projetos têm muita alma, tem um pouco essa sorte, talvez até, de não, todos os clientes são 10, assim. Eu acho que são momentos, né, Fê, da empresa. Eu acho que são fases. Então, a gente vai fazer 4 anos no ano que vem. E é engraçado porque nessa escolha dos projetos, no início, você não tem que escolher. Você põe um bloco na rua e tem que dar a cara a tapa, né? Tá lá para mostrar o que você sabe, você está se propondo a fazer. Então, no início é do pinico à bomba atômica, entendeu? Você vai construindo, eu acho que os primeiros anos ali da empresa, os primeiros 2 anos, o primeiro é basicamente assim, tentar, você também está se descobrindo. Ainda mais quando tem um processo de sociedade, cada um vai entendendo o papel, o relacionamento com o time, a equipe muda, então você vai vivendo períodos de que as engrenagens vão se dando de outra forma. Isso é natural, isso é o processo. E, diante disso, óbvio que reflete também no consumidor final, no seu, né, no perfil ali da pessoa que está te assistindo, está te vendo. Então, eu acho que à medida que a empresa vai crescendo, ela passa por várias fases, né, assim, metamorfoses e mudanças que são naturais do crescimento de toda empresa. E com isso também vem uma maturação de cliente, de pessoas que antigamente chegavam, não entendiam a linguagem, porque a gente não tinha tempo suficiente para ter mostrado essa linguagem. Então, às vezes, no início, você pega, mas porque você tem que ter portfólio, ou porque você está tentando, você tem que, né, você tem que fazer, você abriu uma empresa, você está ali para prestar esse serviço também. No final... E acho que hoje... mas eu acho que hoje, e esse é o grande desafio, todos os nossos projetos têm alma, tem o nosso dedo ali, tipo assim, de querer fazer algo muito com a alma e tal, e isso é o maior desafio, né? E esse é o maior desafio também. Escalar isso, de certa forma, né? É esse equilíbrio, né? Eu acho que hoje também os clientes que procuram, já procuram sabendo o que vai encontrar, já procuram sabendo por que estão, né, estão procurando. Isso facilita muito. Mas, poxa, para chegar assim, né? Não que a gente também já esteja num ponto, claro que não. Estamos aí seguindo o barco, né? Na estrada, ainda abrindo muito caminho, se Deus quiser, vem muita coisa boa aí ainda. Mas para chegar nesse mínimo patamar de ter uma identidade, de saber também o que você quer fazer, o que você faz bem, para quem você vai fazer, como que você vai fazer, com as pessoas certas,
cada sócio tendo o seu papel, nossa, é uma peregrinação. E é isso que é o... Nós somos nessa frase, nós somos o suporte para você alcançar isso, porque grapa vem de... grapa é um suporte, né, na arquitetura, na engenharia, é uma peça que você que sustenta uma estrutura, que sustenta uma... E a gente quer ser exatamente esse suporte, essa peça para as pessoas, entendeu? Esse foi aí que a gente começou, de ser um suporte para o cliente, de entender que a arquitetura é um serviço que você presta, que você tem que prestar um bom serviço para a pessoa, não só criar um projeto legal, porque o sucesso no final é o que a gente sempre fala, o sucesso é quando a gente está contente com o resultado, o cliente está contente com o resultado, o fornecedor está contente com o resultado, então é toda uma cadeia, desde lá do senhorzinho que está ali fazendo uma coisa para a gente, ele também tem que estar satisfeito com o produto dele, com o que ele faz, e assim, não está fazendo só o que é o padrão, ele se desafiar a fazer alguma coisa diferente, e está com o nosso apoio também, de ajudar ele a criar algo novo no processo dele, enfim, é toda uma cadeia que essa rede que a gente comentou né? também, que eu acho que foi muito intenso. Se você pegar o momento T0, né, da empresa até onde a gente está agora, foi muito rápido. 3 anos e meio, 4 anos de empresa, claro, é rápido, mas muito intenso. Eu acho que, nossa, teve ano que parecia que a gente tinha vivido 3 em 1, de tanto volume, de tanta coisa, e você tá naquela... Eu acho que essa constância, sabe, de não deixar o bastão cair, de tipo, isso não deu certo, tá bom, então corrige, a gente acerta na próxima e só vai. Não pensa muito não também, só vai. Tem que ter um pouco essa coragem, né, de também falar, não, é assim que a gente vai fazer, isso aqui a gente não abre mão, esses são os nossos valores, quem está junto com a gente também acredita nisso, porque eu acho que também é fácil você, sei lá, pegar a estrada e, nossa, virei aqui à direita sem querer, perdi o retorno, e vai, né, porque tem muitos tipos de clientes, e é difícil também entender qual que é o tipo do cliente de vocês, e vocês falaram isso de ser um suporte, eu acho lindo o nome Grapa, inclusive, acho super legal. E um pouco esses projetos, por exemplo, que vocês fazem hoje em dia dos restauros, né, a Casa Niemeyer, que vocês fizeram também, saiu nas revistas, tudo, acho super legal. Como é que foi isso? A primeira loja Manolita, se eu não me engano, né, primeiro projeto mais assim de vocês, para hoje os projetos de restauro, então também essa correção de rota aí para esses projetos que precisam de muito suporte, porque são projetos que vocês viajam para achar a maçaneta lá do outro lado do mundo, para achar a porta, sei lá onde. Eu lembro de um dia que eu vi vocês postando, tipo, nossa, achamos a porta, temos a porta agora. Então, essa pesquisa, todo esse trabalho, como é que é um pouco ser esse suporte para o cliente, mas sem tanta criação, às vezes, né? Sendo mais, às vezes, um trabalho realmente de não, a gente está aqui atrás, mas a gente está te ajudando, né? Não é aquela coisa de, nossa, a gente tem essa linguagem, e é assim, assado e acabou, que é um pouco do tradicional de grandes escritórios de arquitetura, né? Eu acho que tem... Vou começar com complemento. Eu acho que tem uma questão também na vida, que depois que você se entende melhor sobre ser autêntico, você consegue fazer tudo na sua vida melhor. Então, hoje a gente tem uma clareza do que a gente faz, do que a gente é, tanto individualmente, né, Fê, mas também como sociedade, que auxiliou muito, que foi o nosso suporte para tudo isso. Então, quando você começa um escritório, como eu falei, você vai ter clientes que vão te pedir um projeto comercial, só que aquela semente sempre esteve ali. Eu acho que é muito de cada um também. O que você gosta, o seu repertório, o que você consome, o seu gosto, não de uma forma forçada também, de novo, eu acho que tem que ser visceral, tem que ser natural, porque você vai fazer isso para o resto da vida, lidar com pessoas, lidar com obra, lidar com criação, ao mesmo tempo empreendedorismo, tem que ser uma coisa que você goste. Não dá para não gostar, senão vira um castigo. Então, eu acho que você ter essa autenticidade dentro de si, e eu e o Fê, eu acho que desde a faculdade, né, Fê, que a gente identificou isso. A gente nunca abriu mão também de quem a gente é por causa de influências externas ou de uma referência, ou você carregar consigo essa verdade do que você gosta, óbvio, estando aberto para aprender, como a gente falou, mas tendo a clareza também desse senso.
é uma coisa que ajuda, que nos amparou, eu acho, no momento que a gente também, às vezes, se sentia um pouco perdido ou desviava um pouco a rota. Então, eu acho que todo projeto, desde um comercial, bem lá no início, a um residencial, a esses de restauro, carregam consigo essa verdade que a gente vem exercitando ao longo do tempo nos projetos. Então, eu acho que isso foi uma coisa de amparo, porque você pode entrar no mercado de antiguidade, tem 1 milhão de peças, mas aquela que tem a sua autenticidade vai te chamar o olhar. É a diferença que não dá para... Isso não dá, é uma intuição, é um instinto que cabe a cada um. Então, eu sempre falo isso também, que ninguém... Eu acho que a gente não... Nosso trabalho aqui dentro está muito voltado, não é sobre ser melhor ou pior, não é nada disso. É sobre ser você, é sobre ser autêntico e seguir o seu caminho, entendeu? O seu instinto. O seu olhar, no final das contas, é um acúmulo de situações da sua vida que levaram a você criar aquele olhar. Então, ninguém nunca vai ter o seu olhar. E não é só de situações, né, Fê, boas, eu acho que são de situações também da sua vivência como pessoa, sabe? Da sua infância, que os seus pais, a sua família, o seu contexto, o que você passou, suas dores. Então, no final, eu acho que isso parece pouco, mas no final, às vezes, o seu olhar vai para uma certa coisa, porque é quem você é. E eu acho que todo ser humano tem um valor que tem que ser descoberto nesse sentido, porque é isso que faz também ser diferente e não ser igual. Eu acho que a gente começa o Grapa também essa visão, valorizando o valor de ser quem a gente é e tentar colocar isso nos projetos de uma forma legal e, mais que tudo, de quem o cliente é. Porque também, às vezes, ele está meio perdido, porque, como você falou, é muita referência, é muita coisa, é muito bombardeio, né? Hoje em dia, aí, com o celular e tal, nananã. Às vezes eles chegam com o Pinterest já montado. E daí a gente fala, calma, calma, volta 3 casas, vamos tomar um negocinho aqui, vamos conversar, para lá. Então, é sobre ser de verdade. Eu acho que é sobre isso. Você falou isso de quem o cliente é, né? E toda essa questão da alma dos projetos de vocês também. O que para vocês é um bom projeto? Pensando até no que vai ser bom para o cliente também e respeitando essa autenticidade toda que você está falando. É o que a gente falou, né? Acho que o bom projeto é o projeto que a gente conseguiu traduzir o que o cliente estava naquela nuvem da cabeça dele, do inconsciente. A gente conseguiu traduzir aquilo que ele imaginava, no sentido que a gente sempre fala, que o cliente, ele vem com sonho e expectativa alta. Porque a pessoa, quando vai fazer um projeto de arquitetura, ela sabe que ela está investindo um dinheiro que ela guardou ao longo do tempo, enfim, que ela separou um dinheiro para aquilo, que é para uma coisa que é um sonho, que é abstrato na cabeça dela, porque se você procurou o escritório de arquitetura, você não tem noção daquilo, você precisa de um profissional. Então, você sabe que você tem um sonho de ter uma casa, de ter alguém, mas você não sabe como e você vai investir um dinheiro naquilo, então você tem um medo, você tem um receio, então um bom projeto é você conseguir traduzir aquele inconsciente do que o cliente esperava como um lugar de que ele queria viver ali, e não só, também a nossa linguagem ser transmitida, a gente conseguir transpassar a nossa linguagem naquilo, a nossa mensagem, e os fornecedores também terem conseguirem ter uma qualidade, enfim, do trabalho. Esse ecossistema, né? Essa cadeia tá... É um ecossistema todo de um projeto, né? No final das contas, um projeto é um agrupamento de pessoas, de muitas pessoas ali envolvidas para concretizar aquele sonho de uma pessoa que te procurou. Né? E eu acho que, acima de tudo, de novo, eu acho que um bom projeto é de verdade. Não tem nada muito pretensioso também, não tem nada muito... Eu acho que a arquitetura lida muito com isso, né? Igual o Fê falou, quem contrata se planejou para aquilo, né? Financeiramente, é uma profissão que lida também com essa coisa do custo, do prazo, do sonho, da expectativa. Então, eu acho que tem que ser de verdade. Quando eu falo também essa questão da autenticidade, não é nem sobre tentar ficar inventando a roda, não é sobre isso, não é para ser gratuito, é para ser você. É uma boa leitura de quem você é, de uma forma elegante, correta, honesta,
despretensiosa, ter mais humor também. Eu acho que hoje em dia tudo fica tão carregado com essa coisa, né, séria, e tem que ser, e tem que não sei o quê, porque tem que acontecer, porque tem que divulgar, porque acho Quase que uma pompa, assim, né? E eu acho que quanto mais a gente volta para uma visão, né, Fê, de verdade, de uma coisa simples, bem resolvida, honesta e legal, mas também que traga o borogodó que a gente gosta. Dá para ter, entendeu? Um pouquinho de tudo, que é a mistura que a vida faz, né? Já que o Fê falou de inconsciente, eu queria trazer um trechinho do livro Os Olhos da Pele, do Palasmar, um livro super legal dessa parte de arquitetura dos sentidos. E eu acho que tem tudo a ver, porque ele fala sobre esse inconsciente que você falou, e ele fala um pouco sobre essa questão da fantasia, de como as pessoas entendem um pouco a arquitetura. Então, uma coisa rápida só. É evidente que uma arquitetura que intensifique a vida deva provocar todos os sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de indivíduos com nossa experiência do mundo. Até que vocês falaram de todas as experiências que a gente tem, né, desde a infância e tudo. A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça a nossa sensação de realidade e identidade pessoal. Também que vocês falaram dessa autenticidade do cliente. Ela não nos faz habitar mundos de mera artificialidade e fantasia. Eu acho muito legal o jeito que ele traz, e acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, mas esse finalzinho da arquitetura não nos fazer habitar mundos de mera artificialidade e fantasia, eu fico pensando, será que às vezes não é bom a gente também ter a possibilidade de habitar um mundo de fantasia? Daquela coisa que é meio, nossa, sei lá, o cliente veio com um sonho, talvez não faça sentido nenhum, mas o cliente quer viver aquele sonho, né? Será que não é importante ter um pouquinho dessa loucura também, né, em um projeto? Poder ter essa loucura? Com certeza. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala que o nosso propósito é criar, né, essa totalidade nas atmosferas para fazer as pessoas sonharem, que é o nosso propósito, está, né, enfim, escrito, o sonho está muito ligado à fantasia. E eu acho que para você viver um sonho, ninguém vive um sonho sozinho, né? Eu acho que um sonho também ele é recheado de vários outros elementos. E eu acho que, acima de tudo, gostei da frase dele também, porque você tem que gostar de gente. Você tem que gostar da vida. Eu acho que sinônimo de vida é sinônimo disso, né, Fê? Sinônimo de... É isso, né? Sinônimo de vida é ter as pessoas habitando, vivendo, trocando. E eu acho que isso gera fantasia. Então, é muito também enriquecedor para a gente poder fazer o que a gente faz. Eu falo sempre isso, eu sou muito grata por poder estar fazendo o que eu faço. Claro, às vezes dá uns pipocos, né? Às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que enfrentar algumas coisas que é natural também, que faz parte, não tem jeito. Mas, no geral, essa troca com o outro, essa... Tem uma frase do Paulo Misa Rocha, que uma vez a gente foi numa palestra, eu esqueci, que ele falou que o homem criou as cidades para ele poder conversar, né? Para eles poderem conversar, para estarem próximos e conversarem. Isso eu achei muito bom. Nunca esqueci quando ele falou isso. Que realmente é isso, a gente precisa dessa troca, dessa conversa, dessa troca de experiências e tudo mais, que faz, enfim, a gente pensar e sonhar. E é isso, esse mundo hoje em dia está tão, né, difícil. A pessoa, às vezes, ela só quer uma fuga da realidade, em certo ponto, sabe? Precisa também. Esses respiros, né? Esses respiros, né? E vocês têm sonhos ainda? Vocês têm, não fugas, mas vocês têm algum lugar que vocês ainda querem chegar? Ai, com certeza. Nossa. Eu acho que enquanto a gente... Eu acho que foi o que eu falei. Enquanto a gente respirar, crescimento é sinônimo de vida. Então... Tem muito ainda chão, Tereza, pelo amor. Nossa, tem muito projeto para a gente fazer, muita coisa. Tem muita água vai passar nessa ponte. Muita água já passou. Muita água vai passar. Eu adoro as expressões da Gabi, porque quando a gente estava até marcando da entrevista também, ela estava falando, não, fala com o Fera, não, vamos já tomar essa cachaça agora, já vamos resolver. Já cachaça. Eu adoro, porque eu acho que é isso, traz uma coisa muito original de vocês, assim, e deixa leve, né? Então, você falou essa coisa, mundo tão difícil, tão incerto, eu lembro também não lembro onde eu vi, né? As fontes hoje em dia são super confiáveis, né? A gente vê ou no TikTok ou no Instagram, ou em alguma coisa assim, mas
da Fernanda Torres, que a mãe dela falava, minha filha, quer ter o segundo filho? Tenha, o mundo sempre vai estar difícil, o mundo sempre vai ter um outro problema, então só tenha, só vai dar tudo certo, né? E acho que tem que ter um pouco essa confiança. Mas eu queria voltar a uma coisa que vocês falaram, de custo do cliente se preparar para isso, e para ter essa excelência, para ter essa rede de contatos no mundo. Vocês veem que a arquitetura ela é um pouco inacessível, vocês veem que não, é realmente uma coisa de planejamento. Vocês até falaram, né? Não é de graça, e não pode ser de graça, é um serviço. Então, como é que é um pouco essa relação? Como é que vocês, às vezes o cliente chega e você fala, olha, para você não vai rolar ainda, mas daqui a pouco a gente está aqui. Como é que é um pouco esse processo, já que é muito dinheiro, porque são muitos fornecedores, e para serem bons fornecedores, eles têm mais treinamento, tem mais tudo, né? Mais preparo, e isso tem um custo. Eu acho que não dá para você começar o projeto. Se uma pessoa senta aqui com a gente, procura a gente, não dá para você começar uma coisa sem Expectativas, eu acho, alinhadas, né? Sem expectativas alinhadas e sem a pessoa saber onde que ela está colocando o pé, entendeu? Não dá para começar no escuro. Falar assim, vamos lá, sim, fecha com a gente e a gente vai conseguir, enfim, dar um jeito. Não, a gente deixa tudo muito claro. Eu acho que não dá para prometer aquilo que você não vai conseguir entregar. Então, quem senta aqui com uma expectativa muito, muito alta, visando a excelência que a gente vende, uma barra muito alta, não tem jeito, não existe milagre, né? É matemático, óbvio, mas também não quer dizer que a gente não tem noção, que a gente não é nada disso. Eu acho que é a expectativa do produto que você está adquirindo para com o seu planejamento financeiro. E isso daí em todas as camadas. Eu acho que é a mesma coisa. Você vai numa loja comprar uma roupa, não está ligado ao custo. Você pode sair super bem vestido de uma loja que não tem um valor tão alto, mas você tem o borogodó ali para fazer. Então, você faz um high-low, você coloca uma peça X com uma peça Y, fica bacana. É sobre ser você, sobre saber escolher. Que isso é insubstituível. Então, também, quando a pessoa vem, hoje, ela já está mais alinhada também com o que ela vai, com o que ela está buscando. Isso não quer dizer que ela vai gastar mais do que ela pode, mas isso também não quer dizer que a gente vai conseguir fazer um milagre para te falar, olha, vai custar X, fica tranquila e você vai conseguir esse resultado. Não, porque não depende nem da gente, né? Também tem o sonho a gente vai vender. Agora, quem vai executar toda uma rede que precisa ser precificada. A gente leva isso muito a sério no escritório, porque eu acho que quando você está lidando com a fantasia, né, ela pode acabar em 2 tempos quando a conta chega. Virar o pesadelo. E virar o pesadelo. Então, você tem que ter muito traquejo para poder explicar para o cliente, para poder, não porque a Gabi ou o Fê estão impondo dessa forma, ou porque a gente está sendo lunático de trabalhar. Não, eu acho também que é sobre saber ter os caminhos bacanas para fazer uma base equilibrada, onde nem tudo, né, Fê, vai ser louco. É saber onde investir, saber o que você aprecia, saber o que você gosta, o que você dá valor. Então, eu acho que o cliente tem que ter essa maturidade, né, óbvio. Com o tempo também as pessoas, às vezes chegam pessoas aqui que nunca fizeram nenhuma obra. É isso que eu falo, tem muito isso, né? A pessoa chega aqui sem entender zero do processo, nunca fez uma obra, nunca contratou um arquiteto, não tem a mínima noção do custo das coisas. E eu acho que é nosso papel instruir, né? Então, a gente explica para eles, olha, dentro disso aqui que você está buscando, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Daí começam as concessões, porque eu acho que vira um contrato quase que matrimonial, que é um casamento ali com o cliente. O período, né, Fê, de contato é muito grande, porque geralmente as obras vão ali, ainda que seja 6 meses, 8 meses, é um período longo. Desde o início do processo até você realizar, dependendo do tamanho do projeto, é claro. Mas, no geral, você tem um vínculo com o cliente que o arquiteto é o primeiro a entrar, o último a sair. Então, passa todos os fornecedores, passa todo mundo, você entrou lá atrás fazendo o projeto, enfim. Então, eu acho que é muito sobre alinhar as expectativas. E tentar traduzir da melhor forma possível, na melhor realidade possível daquele cliente, o que é possível. Também não dá para prometer aquilo de novo, que você não vai conseguir entregar. Então, eu acho que é isso.
Eu acho que se a gente está falando aqui de criatividade, né, que é um pouco a ideia do canal, é legal você poder usar essa criatividade para criar algo para o cliente que ele deseja e não sabe materializar, do que ser criativo tentando só tapar buraco de coisa que deu errado, que foi muito barato aqui e ali, que isso é ruim, né, quando você tem que usar a criatividade por necessidade, e não com essa liberdade de, nossa, vamos fazer algo diferente, vamos pensar numa maçaneta. Eu acho muito legal esse exemplo, porque a arquitetura ela tem essas escalas, né? Então, para você conseguir fazer isso, precisa ter essa liberdade e tem que ter um apoio financeiro. São vários suportes, né? A equipe, mas o financeiro é um deles. Mas você sabe, Tereza, que nem sempre, hoje em dia eu vejo, nem sempre os projetos mais caros são os mais legais. Também tem isso. Hoje em dia tem muita gente que gasta, tipo assim, milhões e milhões e milhões e milhões, sei lá, muito dinheiro. Nem sempre é o mais legal. Então, de novo, eu acho que é sobre conseguir dosar o que você gosta, o que você não vai abrir mão, quais são os elementos que te pegam, sabe? Qual que é o seu sonho, qual que é a sua expectativa? A gente ter esse amparo, né, Fê, para poder conduzir e trazer essa clareza de quem a pessoa é, do que ela deseja, e diante disso alinhar as expectativas. Mas eu acho também que um pouco dessa linguagem de vocês já traz a pessoa numa expectativa mais próxima, né? Por isso que eu acho que redes sociais e os canais de comunicação todos são importantes, e os próprios fornecedores e ex-clientes, né? Isso acaba sendo a base de expectativa, porque eu lembro no começo, assim, vocês postavam muitas fotos conceituais, né? Uma coisa meio histérica, assim. Falava, gente, como é que eles estão fazendo assim? Porque não tinha, às vezes, um projeto tão detalhado, mas porque já era exatamente uma linguagem sendo construída, dando um amparo, que hoje vocês podem postar muitos projetos, mas já tem uma base ali, né? Do tipo, olha, é esse momento dessa luz nessa cadeira, é essa coisa aqui, e é um outro tempo, né? Vocês têm essa sensação também de, às vezes, um cliente chegar afobado, vocês falarem, não, ó, calma, senta aqui com a titia, com o titio, vamos lá, chazinho. O Fê me ensinou muito disso. Muito. Eu acho que a gente tem um instinto, né, de cada um, tem um olhar de cada um que é muito complementar, graças a Deus. Porque se não fosse também, não tem como dar certo. Mas o Fê me ensinou muito sobre o tempo. Eu sou muito acelerada. Absurdamente. E agitada, não sei o quê. Eu contemplo o belo, eu gosto do belo, mas o Fê me ensinou um outro tempo sobre a beleza. Isso eu aprendi com ele. É sobre esse pequeno momento que às vezes você tá ali parado num lugar, igual eu. Hoje em dia, nossa senhora, eu paro numa ponte, tô viajando, paro ouvindo música, começo a chorar. Eu sou emotiva também, eu tenho esse emocional muito aflorado. Mas no trabalho, eu acho que o Fê me trouxe essa nova realidade, assim, de tempo mesmo, de conseguir. Eu ficava muito incomodada no início, do tipo, nossa, e aí como é que vai ser? E daí ele falou, cara, calma, a gente é o que a gente é, e vamos nessa que vai dar certo. E ele trouxe essa calma, que é um tempo descompassado, né, Fê? Eu acho assim. Tudo tem o tempo das coisas, né? Assim, é muito... E é engraçado que eu já escutei isso na terapia e tal. E eu cresci numa fazenda, né? Eu cresci muito próximo do tempo natural das coisas, que é tipo, você tá ali no mato, e você vê o tempo de uma planta, o tempo de um animal que nasce. Esse contato todo me fez... Eu trouxe isso embutido em mim, sabe? De que existe o tempo certo das coisas. Às vezes, se você acelera demais, não dá certo. Às vezes, se você atrasa demais, também não dá certo. Existe o timing. O timing, você saber chegar naquele timing para decisões, isso é crucial, assim, em tudo, nas suas decisões, nas suas ideias, ou, enfim, se você quer começar um negócio, às vezes você pode começar um negócio e está no timing errado da sua vida, de várias coisas, enfim. Saber o timing de agir é crucial, assim, você entender, você ter essa percepção. E de novo, o que a gente falou dos bumps na estrada, né, e desse tempo que às vezes também a gente espera que vai ser uma coisa e aparece outra, e aí muda. Eu estava lembrando daquela música do Erasmo Carlos, do Ainda Estou Aqui, que ele fala, eu cheguei de muito longe, a viagem foi tão longa,
Enfim, não sei cantar, não vou me arriscar a fazer isso aqui. Só um karaokê no máximo, mas, enfim, é um pouco tudo isso que acontece, né? E vocês acham que nesses momentos é importante também ter a luz no final do túnel falando, nossa, mas no final esse projeto vai ficar super legal. Vocês têm um projeto favorito de vocês, algum projeto que vocês falam, nossa, sei lá, às vezes passando por um momento... Filho, Tereza. Todo mundo predileto. Não, mas porque eu acho que, assim, se vocês têm... vocês têm algum projeto, às vezes alguma coisa que deu muito certo e que quando vocês estão passando por um período difícil, vocês falam, não, mas espera, se aquele lá deu muito certo, aquele já está pronto, já deu tudo, né, já está legal e tal, então a gente também vai passar por esse aqui. Tem algum que é meio que esse amparo também, que é um grapa para vocês, tipo um suporte para vocês? Eu acho que todos, de uma maneira geral, eles somam em alguma coisa que a gente aprende. Então, é difícil também falar que um só acontece. Você já sabe qual, né? Não, eu ia falar que uma vez eu escutei, nem era no Grapa, era estagiário de um escritório e tal, estava numa obra que deu um problema lá, sei lá, num banheiro, e daí o engenheiro da obra me falou assim, você sabe qual que é o melhor projeto? É o próximo. E pior que sempre o próximo projeto é sempre um acúmulo de erros e acertos do antigo, enfim. Porque é isso que eu ia falar, eu acho também que existe arquiteto jovem e arquiteto com 50 anos, né? Então também existe um acúmulo que é natural, que é do tempo, né? Desse tempo que a gente está falando. Claro, de um projeto para o outro, você também vai, como está muito nessa coisa do instinto que a gente fala, você também vai ganhando novos conhecimentos, você também vai ganhando novos gostos, você também vai mudando opiniões que antes, e a gente tem zero preconceito, eu falo, não pode ter preconceito com material, não pode ter preconceito com nada, porque é igual moda, tudo volta, tudo vai, tudo vem, então você tem que estar ligado, mas eu acho que sim, de um projeto para o outro, é um acúmulo, seja de uma experiência, e nem sempre as experiências são boas, nem sempre os projetos, né, a gente já teve situações também que, putz, não rolou, não foi para frente, não teve fit com o cliente, acontece, gente, é a realidade, também não dá para achar que é mar de rosas, que é sobre chegar às 9 da manhã no escritório, vamos montar uma mesa, não é assim, dá ruim também, entendeu? A gente já teve experiência ruim lá atrás, mas isso capacita a gente hoje para, de novo, saber ter essa clareza no processo de quem a gente é, não abrir mão de algumas coisas, a gente já sabe que vai dar certo, já sabe que vai dar errado, a gente já tem esse calejo, você cria esse calejo. Então, que eu acho que é muito importante, até para você poder servir melhor, não só no serviço, mas sabendo o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, isso daqui, não, isso aqui a gente ter segurança para segurança para falar uma coisa e o cliente vê que você está seguro do que você está falando. Exatamente. E daí ele começa a confiar mais em você. Eu acho que isso também é super importante, quando você percebe que o cliente, você fala e ele está confiante no que você está falando. Isso também vem com o tempo, sabe? Tem muitos projetos no começo e tal, que a pessoa fala, esses dois aí começando e tal, deixa eu tomar as rédeas aqui. Você tinha que convencer o cliente. Tipo assim, eu falo que era 2 trabalhos, um de ser arquiteto e outro de ser advogado. Você tem que fazer a defesa da escolha do material que você está ali. Que bom que para isso o Fê já estava qualificado. Exatamente. No final das contas, me serviu para muita coisa. Mas é isso, né? Vai passando, a água vai indo, e aí você vai falando, putz, também isso aqui já não faço mais, né? Você já vai entendendo melhor os perfis de cada um. E também um pouco esse processo, né? Que você constrói para hoje você chegar e falar, tá bom, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e não tem muito como você saber tudo isso jovem, no primeiro ano da faculdade, porque vem realmente das muitas experiências, né? A arquitetura é essa profissão que você vai com o tempo. Todas as profissões, claro, mas eu acho que a arquitetura, porque você de fato tem que viver várias obras e vários projetos, né? Para acumular essa experiência, para poder falar para o cliente, confia, já passei por isso. Eu falo, assim, uma dica que eu acho que me serviu muito bem, sem querer, eu acabei fazendo, porque eu sou capricorniana, então foi sem querer, mas começa cedo, faz cedo,
de novo, eu comecei a estagiar cedo, eu gostava de ter contato com esse mundo, sabe assim, então, quanto antes, porque não tem como cortar caminho, entendeu, Tereza? Tipo, não tem como cortar caminho. A rota vai ter que ser uma só. Então, hoje em dia também, quando eu fico vendo essa geração nova, né? Tudo muito rápido, tudo não sei o quê, tudo muito fácil, tudo... Não tem como cortar caminho, porque a vida continua sendo a vida, entendeu? Vai ter que ralar o joelho, vai ter que cair, vai ter que se decepcionar, vai ter que se reconstruir de certa forma. É o que é. Vai ter que desenhar muita ampliação de banheiro. É. Até que eu nem desenhei tanto, você desenhou muito, né? Vocês hoje, vocês têm equipe também, né? Não são só vocês dois. Como é que é serem as pessoas responsáveis pelas outras também? De serem os líderes, né? É um exercício diário de É. autoconhecimento, de liderança. Eu falo que na minha mesa de cabeceira não tem, assim, Rules of Interiors, AD, ou um livro de arquitetura. Geralmente é livro de business, gestão, porque, de novo, é um papel, é uma skin que ninguém te conta na faculdade. Exatamente. É uma coisa que você não aprende na faculdade de arquitetura. Como gerir um negócio. Enfim, isso você tem que aprender na raça. Ou você tem que ter meio que o tino para isso, a vontade e tal. Mas... Tem que gostar de gente, né? De novo. E lidar com gente é o mais difícil. É o mais difícil do processo todo. E, de novo, faz parte, né? Mais uma vez, botou o bloco na rua, tem que estar disposto. Então, eu acho que, sim, tem um compromisso muito grande da nossa parte de crescer nesse sentido. Então, eu faço análise muito também por causa do meu negócio, não só por causa da Gabi, como, claro, também por causa da Gabi como pessoa em primeiro lugar, mas também muito para tentar crescer e me desenvolver em áreas que eu não nasci sabendo. Eu vou errar, todo mundo é humano. Então, a gente tem um compromisso em ser também o melhor para o nosso time, ter também essa excelência interna. Ainda mais porque a gente é jovem. Então, eu vejo muito assim, às vezes, né, eu já falei isso outras vezes com o Fê, às vezes eu chego numa obra e daí o engenheiro, sei lá, alguém fala, nossa, mas tão nova, nossa, tão menina, tão não sei o quê, tão... Então, você também tem que ter essas skills para saber se posicionar de uma forma educada, tá? Às vezes não dá, às vezes você vai perder a paciência, às vezes acontece também, enfim. Mas de ter o compromisso de estar sempre nesse progresso. Eu acho que o mais importante é isso, as pessoas verem que você está vigilante aquilo. Mas e nessa rotina toda de gerenciar escritório, equipe, falar com o fornecedor do outro lado do mundo, viagem, post, divulgação, né, de tudo que é do projeto até o que não aparece, mas que está envolvido nesse processo, sobra tempo para vocês, assim, ter um hobby, ler um livro que não seja de gestão, sabe, ouvir uma música. Não, de verdade, que assim, é importante também para vocês, né, serem criativos e conseguirem trazer essas soluções todas, ter esse tempo meio de ócio, que você fica sentado numa rede, ou põe um pé numa grama lá, vai para uma fazenda, uma coisa assim, né, que nem o Fê falou que era da fazenda, você vai lá, você catar uma manga, uma coisa assim. É importante ter esses momentos também. Vocês acham que hoje vocês têm? Ou vocês riram por desespero, do tipo, meu Deus, tá muito... Eu rindo, porque os dois estavam segurando o riso na câmera. Assim, sendo honesta, de novo, para mim é muito visceral. Então, eu amo trabalhar. Eu sou realizada fazendo o que eu faço, porque o meu trabalho me realiza muito. É muito sobre realizar as coisas também para mim. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz. Óbvio, tem um lado chato. Gabi é workaholic. Para de falar isso. Claro, tem um lado chato que, assim, sábado tem gente te ligando, igual eu viajei agora de férias, mas é uma escolha também que você faz, entendeu? Mas, claro, eu gosto, assim, final de semana, você fica um pouco mais off, daí, não necessariamente falando de coisas que você não gosta, ou, tipo, coisas de obra, coisas de rotina, processos. Às vezes rola da gente, tipo, sem querer começar a falar, porque arquiteto também é um bicho meio doido. Você viaja, daí você tá olhando, você fala, ai, Fê, olha que lindo isso, olha que lindo isso. Eu acho que o belo você tá sempre buscando o belo, e tá envolto por coisas bonitas. Então, o hobby do Fê direto, ele me manda, nossa, olha isso, que lindo, essa atividade, porque eu descobri que nananã, que não sei o que nananã.
Então, sem querer, querendo, você também acaba consumindo em momentos de ócio um pouco do seu universo. Mas é óbvio que, Mas você assim... gosta de jogar tênis, que é o momento que você desliga, que você Sim, aí, precisa. óbvio, você faz um esporte, você joga tênis, daí, sei lá, rola. É É, pouco, por exemplo, é eu pouco. mudei de casa faz pouco tempo. A coisa que eu tô mais amando na vida é ter um jardim grande, que eu vou lá, eu tô amando cuidar do jardim. É o momento que eu desconecto do celular, desconecto de tudo. E eu cuidar do jardim, molhar as plantas, fazer poda, arrumar, enfim. Comprou tartaruga. Até tartaruga eu tenho agora em casa, enfim, cuidar das tartarugas. Eu tenho amado assim, esse momento tipo de silêncio, enfim. Não, eu Mas acho é que... isso também, esporte é super importante. Esporte tem um momento na sua vida que vira assim, Saúde mental. vira saúde mental, quando é descompressão do mundo, assim, sabe? Exatamente. Final de semana eu gosto de, assim, acordar com mais calma, me cuidar também, fazer uma caminhada, enfim, ir para academia com mais tranquilidade, não ter horário. Eu acho que hoje o luxo, para mim, pelo menos, é não ter agenda, entendeu? É fazer as coisas com calma. Então, antigamente também eu queria viajar para, tipo, tem que isso, tem que aquilo, não sei o que, quero conhecer, quero... Hoje em dia eu viajo e falo, gente, se eu puder acordar, fazer uma massagem, tipo, sabe? Um tempo. Não, total, eu tava falando disso. Luxo para mim hoje é tempo. Não, e fora que é isso, nas férias agora, no final do ano, eu quero ir para um lugar que eu não tenha nenhum estímulo visual, assim, o mínimo de... Eu quero ir para um deserto, que tem assim, céu e areia e sol. Eu preciso, tipo... Nada, que não tenha nada. Porque no fundo, de aventura, qualquer estímulo vira uma referência de projeto, né? Eu acho que é o mundo. Não tem como. Ou você anda com uma venda assim e pronto, não vou ver nada, não quero saber nada. Ou você está sofrendo estímulo. Então, é isso, né? Também de novo, é o que você nasceu para. Porque quem gosta disso, vive isso 24 horas, você está no aeroporto, você está notando as coisas, você está atento. É o que eu falo que é diferente de, não sei como são as outras profissões, mas eu acho que deve ser, porque, sei lá, você é empresário, pô, você vai de férias, não sei, sua cabeça desliga. Você não fica olhando, tipo, o lençol da cama, isso, ai, como eles fazem aquilo, ai, que bonita essa cor, ai, deixa eu tirar foto, ai, não sei o que lá. Nossa, gente, não dá. É tudo, os estímulos. E até vocês falaram, teria que vendar, mas eu não sei se seria suficiente, porque quando eu entrevistei a Fernanda Corsini, que é uma artista plástica, ela falou que ela estava começando a ter umas referências de som, e ela estava pensando em como trazer isso para os trabalhos dela. Então, mesmo o cheiro, o som, tudo você pode falar, nossa, olha que interessante isso aqui, né? Como é que está o meu projeto também? Então, acho que teria que viver, assim, realmente deserto, céu e areia. Sabe que eu tenho uma coisa muito maluca, que quando eu deito para dormir, às vezes começa a vir umas imagens de umas combinações de cores e coisas assim, né? Começa um processo criativo na hora que eu tô dormindo. Não, isso eu sou boa, eu durmo igual pedra. Nossa, e daí eu começo a ficar muito estimulado na hora de dormir, e às vezes eu tenho muita clareza nos meus sonhos, muitas vezes eu anoto. Às vezes eu sonho com umas casas incríveis, assim, umas coisas que eu vivi no sonho, e daí eu tento guardar aquilo, captar, porque eu falo, é muito, muito bom aquilo. Então, ou seja, nem no, dormindo a gente para. Isso você tem razão, porque eu acho que quem tem essa sementinha não para, não. Mas são esses momentos de ócio, né? Que é quando você também está um pouco mais relaxado, né? A banheira de Arquimedes e todas essas coisas assim, que são nesses momentos onde você olha e fala, olha, peraí, tem mais uma coisa aqui. Então, é importante também ter o caderno ali do lado para anotar a ideia e falar, tá bom, agora eu posso dormir, né? Posso relaxar. Porque precisa também, não pode ser... Eu sei que você é capricorniana workaholic, eu adoro, eu também sou capricorniana, mas tem que encontrar esses momentos de pausa, porque senão fica só vai e você não contempla melhor, né? É importante chorar. Mas eu sei também meus limites, assim, de novo, como para mim é muito natural e eu amo e eu vou, às vezes eu cutuco o cliente no sábado, nem eles me cutucam, mas enfim, mas eu também tenho os meus momentos, então eu sei os meus, de novo, como a gente vai se conhecendo, eu sei os meus limites, eu sei na hora que tá, Gabriela, pausa, freia, que você se conhece, então calma, vamos lá, respira, tarará, volta um pouquinho. Então é legal, porque à medida que você vai se conhecendo muito, se descobrindo muito, se permitindo também, porque tem que ter coragem para se conhecer.
Você vai, às vezes, descobrir coisas também que você não quer, que você vai ter que mudar, enfim. Mas faz parte, né? De aparar as nossas próprias arestas e seguir. Às vezes, em viagem também, não fazer nada legal, porque você vê melhor, assim, as relações das pessoas, né? Meu marido fez um curso e aí teve alguns dias que eu fiquei sozinha. Eu adoro viajar sozinha, eu acho uma delícia. Daí eu peguei uma vez uma bike, tá? Eu tava lá ouvindo música, eu simplesmente, assim, não quis almoçar, parei no parque. Sabe quando você só para e fica olhando o mundo acontecer? E nesses momentos eu me sinto tão... É bom se sentir pequeno, sabe? Perante essa... Ai, a vida. Você olha as pessoas, aí você fala, gente, delícia estar aqui, né? Que privilégio, é muito gostoso também olhar a vida acontecer, sem fazer muita coisa. Eu acho que o ócio vem muito disso. Às vezes as pessoas falam, o ócio é ler um livro. Não, às vezes é não fazer nada, é só parar, ficar lá olhando. Que está muito relacionado com esse momento de viagens, né? Mas se a gente puder ter isso de vez em quando, o meu exercício de ócio é gravar um segundo de vídeo todos os dias, que talvez não seja tão... Eu, né, capricorniana, então o meu ócio Meu ócio é gravar vídeos. mas é assim, é esse momento onde eu tento ver algo que eu acho muito bonito naquele dia e falar, isso aqui valeu a pena. Tipo, esse 1 segundo valeu a pena do meu dia, e eu faço isso já tem acho que 7 ou 8 anos. Na pandemia foi muito difícil, porque eu estava em casa, mas também é saber dosar isso e realmente achar essa beleza nos detalhes, né? Vocês faziam isso com o trabalho de vocês, são detalhes, são coisas muito pequenas que fazem a diferença. E vocês acham que tem, assim, algo que em todo projeto tem que estar, ou realmente é muito único? Algo você fala, tipo, algum elemento? Algum elemento, se tem alguma coisa, porque o processo de vocês, eu imagino que seja o mesmo para todos os clientes, ou vocês também não? Peraí, para esse cliente vamos mudar a ordem das coisas, vamos fazer isso primeiro, mas se tem algo em todos os projetos que vocês falam, olha, isso aqui tem que ter, ou é nossa assinatura, ou isso está mais no serviço do que em algum produto, né, dentro do... Eu acho que isso acaba se desdobrando no resultado final de uma forma muito, não é sobre algum elemento em si, ou um tecido em si, ou uma escolha. Eu acho que é sobre, de novo, quem a gente é e quem o cliente é. Então, no final, eu acho que o resultado acaba tendo esse traço, né? Porque não tem jeito, você está fazendo, você está envolvido, você tá ali, tem seu dedo, tem suas escolhas, e não adianta, entendeu? Cada um é um. A gente também nunca vai conseguir ser os outros também nunca vão conseguir ser a gente, porque cada um é um. Então, Mas é lógico também que, enfim, a gente tem o nosso repertório e a gente acaba tendo alguns códigos que fazem parte de uma ferramenta nossa de trabalho, por exemplo, sei, o tipo de layout que a gente faz, sabe? Que é um layout mais solto, que a gente tenta fazer um layout que não é engessado, aquela coisa muito formal, então a gente sempre a gente está sempre se desafiando a criar um layout mais, enfim, orgânico. Mas são essas bases de pensamento, não que todos os layouts, sabe? Assim. Mas é que não é que o layout vai ser sempre o mesmo, exatamente. Mas existem esses códigos que a gente segue, com certeza. Eu pergunto isso porque eu vejo, por exemplo, tem um, né, projeto que sempre tem a porta camarão, projeto que sempre tem as cores complementares, esse tipo de coisa, né? Acho que vocês entendem o que eu estou falando. E sem expor ninguém, porque eu acho que de fato são linguagens e cada escritório, talvez a autenticidade daquele escritório seja em sempre ter aquele elemento ali, que é o que essa pessoa sente que é importante para ela trazer nos projetos. E eu pergunto dela, né? Tá tudo bem. Porque... Exato, e eu pergunto isso porque eu acho que vocês criaram uma linguagem muito de vocês e que ela não está tanto no visual dos projetos, o visual é impecável, o visual é lindo, mas eu acho que vocês deixaram isso muito claro para mim hoje. É muito mais sobre o processo, atender o cliente, traduzir o que o cliente precisa, e isso nem sempre vai ser algo que você vai ver e vai falar, olha aqui, grapa. Talvez as pessoas vejam o projeto de vocês e não por uma foto, né, por uma HD, alguma publicação que, inclusive, vocês já saíram também em revistas, tudo. Então, às vezes, a pessoa vai ler e ela não vai identificar automaticamente que é de vocês, mas eu acho que tem um valor nisso, porque vai ser sobre o cliente. Mas sabe que esses dias a gente estava numa obra em Brasília e aí a gente ouviu uma coisa que eu achei muito legal. Quando você... uma das pessoas que estão fazendo, enfim, a obra com a gente falou isso, eu achei muito legal. Que é quando a surpresa é boa, descobrir as coisas é legal, escancarar
entrega muito. Então, eu acho que quando você... Ele até deu o exemplo do restaurante, né? Quando você vai no restaurante, não é gostoso quando tiram, assim, o prato, você fala, ah, nossa. Então, eu acho que também não ter essa tacada muito de cara, óbvio, de novo, tudo tem muito nosso olhar como norte, mas o descobrimento, até dentro dos nossos projetos, a gente fala isso para o cliente. Que é legal saber de onde é tudo, é legal tudo não ser de marca, é legal a pessoa descobrir e falar, nossa, que legal isso, ai, de onde é isso? Ai, que bacana, diferente esse negócio aqui. Então, descobrir esse projeto, eu acho que é um traço muito forte do Grapa, assim, Que não escancara de cara, assim, né? A coisa, essa sutileza, sabe? Essa sutileza despretensiosa, mas elegante. Que é muito sobrevivencial o projeto que a gente fala isso, né? Não tanto sobre a imagem. Saber se perder, né? É importante saber poder se perder, né? Para depois se encontrar de novo. Mas eu amo que tem uma pessoa, enfim, que já trabalhou com a gente aqui, tá? Hoje já foi cliente, e daí hoje em dia ele fala, nossa, isso é muito grapa, isso é muito grapa, isso é muito grapa. Então é interessante também como você vai vendo o olhar que as pessoas vão criando sobre aquilo que você construiu, sobre aquilo que você está pondo o seu esforço. Então, no final, é muito gratificante. É por isso que eu falo que, enfim, acho que a gente é muito feliz de estar fazendo o que está fazendo. Nossa, eu fico muito feliz também de vocês falarem isso e compartilharem tudo isso comigo aqui no programa. Eu acho que foi, assim, uma conversa super rica, super legal. Fazia muito tempo que eu acho que a gente não tinha essa troca mais intensa. E queria deixar esse espaço para vocês falarem alguma mensagem final, algum depoimento, algum encerramento aí de vocês, do que vocês quiserem. Fiquem livres. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tudo isso que a gente falou também da autenticidade, do tempo das coisas, enfim, eu acho que como está tudo hoje em dia muito intenso e o tempo todo, eu acho que se dar esse... A gente falou de ócio, a gente falou de tempo, a gente falou de personalidade, é muito sobre se voltar para dentro e se conhecer. Isso é muito importante. Acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem escancarar quem elas são, mas às vezes nem você se olhou o que você é antes de querer mostrar por aí. Então, assim, é muito importante, eu acho, você se olhar para dentro e se entender. Não só como pessoa, mas como empresa. Enfim, a gente faz muito esse exercício de olhar para dentro da empresa e escrever, sabe? Assim, é importante você escrever o que você é, qual a sua missão, qual a sua visão, qual o seu valor, porque daí você vai atingir uma verdade que é só sua, entendeu? E a gente fala muito sobre isso também, sobre essa verdade. Não importa assim, se você é assim ou assado, enfim, a sua verdade é o que você tem de mais nobre e mais legal, bacana, assim, e autêntico no mundo. Então, é isso. Trabalhar com essa verdade é isso. Tudo. Tá O homem com a tartaruga, sábio. vendo? Tartaruga me ensinou o ritmo das coisas. Pois é. E você, Gabi, uma mensagem final? Eu acho que é isso que o Fê falou, né? E acho que, acima de tudo, de novo, esteja aberto para o mundo, para as pessoas, goste de gente, faça também do seu dia a dia esses momentos, né, Tereza, que você comentou. Às vezes, no ordinário, dá para ter um momento ali extraordinário, uma coisa legal, e saber também que a vida é muito mais, né? Também do que a gente às vezes se impõe ou às vezes a gente se cobra. Então, ter essa leveza, tentar ter o compromisso em tentar ser leve nisso tudo e viver sem muito rótulo, sendo fiel a quem você é, sem abrir mão dos seus valores e seguir seu caminho contribuindo também, né? Eu acho que a gente tem muito como arquiteto esse dever de contribuir também, devolver para as pessoas tudo aquilo que está ao nosso alcance. Então, queria agradecer também pelo convite mais uma vez. Foi ótimo esse momento de troca, de conversa. A gente adora. Sempre que quiser, pode convidar de novo, que a gente chamou. Isso aí. Ai, foi uma delícia. Eu adorei também. E queria agora pedir duas coisas finais para vocês, para liberar vocês para voltarem para a rotina de muitas coisas, projetos e loucuras.
Uma, se vocês poderiam indicar alguém que vocês acham que poderia vir para cá, então alguém que vocês admirem também pela criatividade, por esse processo, e de preferência que não seja de arquitetura, para ser de outra área. Se vocês têm algum nome em mente, alguma coisa assim que vocês pensam. Eu acho que é a Ana Luísa Fernandes, da Luffy. Ah, sim. Ela é nossa cliente, ela é assim, nossa, eu acho que ela tem muito a compartilhar sobre processo criativo, sobre vida. É outra também que sabe lidar aí nesse meio vivendo, né? Se permitindo, se arriscando, sendo generosa. Sendo generosa, criativa, enfim, construindo a própria marca e tal. Exatamente. E é legal porque é desde o começo de vocês, né? Assim, é algo que vem lá de trás, então, muito legal. Bom, agradeço a indicação. E, por fim, o terror do Fê, o pôster. Muito susto. Mas você já tem um pôster, certo? Sim. Então, pelo menos, uma coisa menos para se preocupar. Isso. Gabi falando 10 horas da noite, meu filho, vai ter um negócio aqui, um pôster. Eu falei, é tipo o filho que pede para comprar cartolina no domingo para aula de segunda. Eu falei, Fê, tem que fazer um pôster ao vivo, um negócio assim, assado dele. PQP, você me avisa agora. Eu acho que é surpreendente ainda não existir uma loja de cartolina 24 horas, tipo, acho que é sabe? Acho que alguém ainda não investiu nesse nicho, mas com certeza é um... Gente, então, assim, só agradecer, muito, muito, muito obrigada por participarem aqui do Bath of Creativity, espero que isso ainda tenha muitas entrevistas boas, assim como a de vocês, mas eu fico muito feliz que vocês estejam no começo, por eu já conhecer vocês, mas também por eu conhecer uma parte de vocês, porque é isso, né? Vocês vão se redescobrindo e vão se reconhecendo, e espero que a gente vá se reencontrando em vários desses momentos da vida, porque foi um prazer, estou muito feliz mesmo, e muito obrigada. Com certeza, obrigada, o prazer foi todo nosso. Obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.